Mando um Shabbat Shalom a todos, né? De um lado feliz, porque recomeçamos aí o ciclo anual, estamos na segunda paraxá da série de 54 porções anuais, né? E então eu peço nesse momento que o Senhor nos abençoe este momento aqui, porque para todas as coisas nós precisamos deles. Abençoe também os irmãos que estão em suas casas, né, agora nesse momento, que não puderam vir, mas estão acompanhando pelo Facebook. Então, e que o Eterno vá na minha frente nesse momento e guarde a minha retaguarda de todo o mal, para poder passar a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã de Shabbat, em nome de Yeshua. Então, a paraxá com o nome Noé, ela abrange ali os livros da Torá, Gênesis, Bereshit 6:9 a 11:32, né? Também Isaías 40, 27 e 41 e Mateus 3:1 a 4:25. Além, essas são as referências básicas. Tem outras referências, outras situações, associações com outros livros que eu vou estar mencionando aqui no decorrer desse estudo, né? Então, aqui um breve resumo da paraxá de hoje. Item 1, Deus anuncia o dilúvio. Item 2, Noé e sua família entram na arca. Item 3, o dilúvio propriamente dito. Item 4, as águas do dilúvio que chegam na sua altura máxima, elas chegam no nível máximo, né? E depois, a partir dessa altura máxima, o Eterno ordena que as águas comecem a baixar, a descer, né? Diminuem as águas do dilúvio, então item 4. Item 5, Noé e sua família saem da arca. Item 6, Noé levanta um altar, imediatamente, quando ele sai da arca, ele faz essa adoração ao Eterno, né? de louvor, de gratidão, por tudo isso que o Eterno está fazendo, por esse novo tempo, principalmente, conhecido como novo mundo, né? Um novo tempo num novo mundo. Item 6. Item 7, Noé pronuncia bênção e maldição. Bênção e maldição, por quê? Então, quando ele diz, maldito seja Canaã, bendito seja o Senhor Deus de Shem, que engrandeça, né, que o Eterno engrandeça a Jafé. Então, nós sabemos o destino ali de Canaã, né, para onde foi Canaã. Ele foi maldito, né, por Noé. E item 8, descendentes dos filhos de Noé, os descendentes. Item 9, a torre de Babel. E item 10, os descendentes de Shem, que são os descendentes da bênção, né? Descendentes da bênção. Descendentes de Shem. Então, começamos essa porção de hoje com uma pergunta. Sobre esse tema, o tema de Noé, né? Temas paralelos à criação. Essa temática é paralela à criação, é paralela a Bereshit, a Gênesis 1, 2, né? Sim, ela tem bastante paralelos com Bereshit. Tanto é que eu cito ali Gênesis 1, 2. É como se agora estivesse falando da porção de Bereshit, Gênesis 1, 2, que diz assim, ó, a terra era sem forma e a escuridão vazia estava na face do profundo. E a escuridão vazia está na face do profundo, né? E Eurua, o espírito, ou vento do Eterno, pairava ou movia-se sobre as águas, né? Então,
eu lanço essas palavras de Bereshit no princípio, né? E nós começamos a colocar na nossa mente e na nossa imaginação, peraí, tem tudo a ver, porque Bereshit, nós sabemos que a terra estava totalmente envolta por águas, né? Ela estava, na verdade, não, a criação em si, no começo, eu já citei esse exemplo há anos atrás, a respeito da formação do ser humano, como que ele é gerado, né? como que ele vai se desenvolvendo o feto, né? Até se formar o corpo humano completo dentro da mãe, no ventre da mãe, né? Então nós sabemos que antes de nós nascermos, nós estávamos mergulhados em líquido, né? Totalmente envoltos em líquido. Então a formação da Terra é o mesmo sentido que o Eterno quis nos passar. A Terra estava totalmente, ela estava sendo formada, né? Criada e totalmente envolta em águas, né? Então, vamos tentar imaginar toda essa imensidão de águas, né? Toda essa cena em um mundo aquático, né? Escuridão com muitas profundezas de águas profundas, né? E você algo que está dominando toda essa situação, essa imensidão de águas, toda essa criação, tudo escuro, né? Então, aqui também fala de um vento, de um sopro do Rua, o Espírito de Deus que está pairando sobre essas águas. Alpnei Hamaim, sobre o Espírito de Deus sobre as águas, o Rua sobre as águas, né? Então, é tudo muito caótico, tanto é que as duas palavras muito fortes nessa porção, Tohu e Vohu, o que significam isso, Tohu e Vohu? Tohu sem forma, e Vohu e vazia, sem forma e vazia. Então, são essas ondas, são essas águas, quebrando em todos os lugares. Então, nós lembramos toda essa imensidão de águas e o Rua, o Espírito, nós lembramos do quê? Né? Uma grande inundação, é quase se estivéssemos... Nós estamos falando de Bereshit aqui? Irmão Jair, a porção não é a Noa? A porção não é Noa, não é? O que você está falando de Bereshit? Por causa dos fortes paralelos que tem aqui, né? Então, a primeira história da Torá, a história da criação, pode estar de alguma forma conectada à história do dilúvio? Sim, com certeza. Então, se nós formos lá agora para frente, saímos de Bereshit 1, vamos para o capítulo 8 de Gênesis, verso 1, realmente ouvimos sobre a recuperação do mundo do dilúvio. E vejam só, o vento está ali também, o Rua, né, o Espírito do Eterno, o vento, está ali também de volta. Ouvimos que Deus se lembrou de Noé e falou, Deus fez um vento soprar sobre as águas. Gênesis 8:1. Ele fala também como as águas cobriam a terra, ali em Gênesis 8, não é o comecinho, não é uma situação de início que as águas estavam começando a sair das profundezas da terra e caindo do alto dos céus, né? Mas as águas já tinham chegado a uma altura acima de todos os montes da terra, acima, digamos, do Monte Everest, uma altura considerável, irmãos, né? É muito alto. Então, o que está escrito em Gênesis 8:1? O Eterno fez um vento soprar sobre as águas. Está ali de novo o Espírito pairando, se movendo sobre as águas e ele agindo, ele interagindo ali naquele local também com uma imensidão de águas. Então, um paralelo muito forte. Então, a história da criação e do dilúvio, existe esse vento de Deus, o Rua, em ambos os casos, esse vento está sobre as águas, né? E então, vamos considerar
o segundo dia da criação. O segundo dia da criação. Vamos prosseguir para considerar o segundo dia da criação. Em Gênesis 1:7, voltando lá para Bereshit agora, irmãos. Gênesis 1:7. E o Eterno fez o céu, e o céu dividido entre as águas abaixo do céu e as águas acima dos céus. Então aqui nós vemos uma configuração, o Eterno falando das águas que estavam no nível da terra e abaixo da terra. E também águas que estavam, ele fala acima do céu, acima do céu. Não diz que estava no céu, acima do céu. O que significa isso? Significa, existem aqui muitos estudiosos, muitos exegetas, muitos rabinos, que defendem, irmãos, eu concordo, particularmente eu concordo, né? A questão do canópio. O canópio, na configuração dos tempos lá anteriores ao dilúvio, né, em que não chovia na face da terra, existia essa digamos, camada de água que existia um espaço entre a terra, chamado céu, e acima desse espaço chamado céu, havia uma quantidade de águas, né? Então, conhecido como canópio. Então, continuando nesse pensamento, vamos avançar para Noé. Agora, mantenham esse pensamento, vamos fazer a ligação com Noé. Então, à medida que o mundo se recupera da inundação no capítulo 8, realmente ouvimos sobre algo, essas duas fontes de água, né? As fontes das profundezas, agora estamos em Noé, Gênesis 8:2, as fontes das profundezas e as comportas do céu foram tapadas, preste atenção. O paralelo muito forte que tem Gênesis 1:7 com Gênesis 8:2, né? Em outras palavras, como o Eterno criou o dilúvio em primeiro lugar, como ele criou o dilúvio em primeiro lugar? Parece que o que ele realmente fez foi juntar duas fontes de água. Então, águas da chuva, que vinha não só das nuvens, preste atenção, águas que não vinham só das nuvens. Você pode imaginar, não, é muita nuvem e tal. Então, vinha desse lugar que além do espaço chamado céu, porque aqui diz acima dos céus, não acima no céu, acima do céu. Então vinha dessa camada de águas que estava acima desse espaço entre a terra e o canópio. Então precisava muita água, né? Além do que existia nos lençóis subterrâneos do planeta, precisava muita água para chegar a, digamos, 8 ou 9 quilômetros de altura, de profundidade em toda a Terra. É muita água, irmãos, é muita água, né? Então, isso que nós temos que entender. Às vezes, só você visualizando, às vezes é necessário até fazer um desenho, com escalas, né? Então, águas superiores, mas também haviam águas inferiores. Havia água do poço, das profundezas da terra, que subia. E quando o Eterno juntou essas duas grandes quantidades de água, o mundo foi inundado. Foi totalmente inundado. Então, o que Deus fez para cessar o dilúvio? Preste atenção. Ele trouxe cada fonte de água de volta de onde veio. As águas que vieram de cima voltaram para cima, e as águas do poço, elas têm que voltar para baixo da terra, para o poço, né? Então, foram criadas aí muitas nuvens de parte dessa água que foi evaporada para os céus. Foram geradas muitas nuvens, densas nuvens, muitas nuvens, de parte da água que estava inundando a terra. Vamos continuar aqui. Então, preste atenção.
nós continuamos tendo aqui o paralelo de águas de cima e águas de baixo, como diz em Bereshit. E depois do dilúvio, conforme o mundo se recupera, você tem apenas uma faixa azul do céu, quando termina o processo do dilúvio. Assim como na criação, o céu está mais uma vez dividido entre águas superiores e águas inferiores, superiores e inferiores. Então, nós já temos o que aqui? Nós já alcançamos o que e completamos o entendimento do paralelo do dia 1 e dia 2 da criação, após o dilúvio. Existe uma ligação direta, muito forte, com a questão dessas águas todas aí. E quanto ao terceiro dia da criação, irmãos? Quanto ao terceiro dia da criação, o que acontece? O que aconteceu no terceiro dia, diferente dos dois primeiros? Terra seca, começa a aparecer terra seca, ervagem, ervas que dão semente e árvores que dão fruto aparecem. Terra seca, ervagem, que são vegetações rasteiras, né, arbustos, gramas, plantas rasteiras, e ervas também que dão semente, e árvores grandes que dão fruto. Isso está em Gênesis 1:11, irmãos, podem conferir lá. Mas será que isso é real? Pode conferir, Gênesis 1:11. Então, o que acontece no dia 3? Digamos, em termos da questão de Noé, né? Diz que a água recua e a terra seca aparece. Olhe, em Gênesis 1:9 diz assim, ó, a água recua e a terra seca aparece. Gênesis 1:9, que é em Bereshit. Em Gênesis 8:11 diz a água recua e a terra seca aparece também. As mesmas palavras. Então, né, nós montando aqui esse quebra-cabeça, nós vemos, nossa, está tão parecido, as coisas estão muito parecidas uma com a outra. E depois disso, na história de Noé, o que vai acontecendo, né? Noé, a questão do corvo, a questão da pomba, ele tem uma pomba, e daí ele envia essa pomba, ele solta essa pomba, até que ela volta com o ramo de oliveira, né? Ela volta com o ramo de oliveira, recém-colhido. E qual que é a mensagem? Essa pomba voltando com esse ramo de oliveira, qual que é a mensagem? O que esse galho diz para Noé que ele não sabia até aquele momento? Por isso que ele lançou, o Eterno direcionou o coração de Noé para ele enviar a pomba, né? O que Noé ficou sabendo a partir daquele momento ali? Que a vegetação, as árvores em particular, estão de volta no mundo, né? As árvores já estavam... tanto é que a pomba trouxe o galho, o raminho da oliveira. Então, nós já vemos um paralelo com Bereshit também. As plantas tendo vida, né? Aparecendo. Então, se voltarmos à história da criação, após o surgimento da terra seca, no terceiro dia, as árvores começam a surgir no mundo. Isso está em Gênesis 1:9-11, em Bereshit, né? Ok, vamos avançar para Noé novamente. Qual que foi a atitude de Noé? Irmãos, prestem atenção. Depois que ele pegou aquele ramo de oliveira, que a pomba trouxe aquele raminho de oliveira, o que ele fez? Ele envia novamente essa pomba, e desta vez ela não retorna. Qual o motivo dessa pomba não retornar? Qual a razão dela não retornar? Porque, para quem conhece um pouco assim as aves, especificamente pombos, né? Diferente de corvo, diferente de aves de rapina, os pombos eles são muito
sociáveis, eles precisam se associar, eles vivem em grupos, você não vai ver um pombo sozinho, você vai ver um pombo, eles estão juntos. E você não vai ver só um casalzinho de pombo. Vários pombos juntos. Meu pai mesmo foi um criador de pombos, eu sei bem como é que é. Então, eles vivem em sociedade, eles vivem juntos. Então, pelo fato da pomba não ter voltado, é porque essa pomba encontrou outros pombos, encontrou a família deles lá. Encontrou outros pombos. Então, Noé percebeu que haviam já, independente daquele momento, haviam outras aves. Então, o que significa que o mundo agora tem pássaros nele, que criaram, as árvores foram crescendo e os pássaros foram aparecendo ali, né? Bem-vindo ao 5º dia da criação, quando os pássaros vieram ao mundo. Então, esse paralelo aí se refere ao 5º dia da criação. Porque no 5º dia da criação, diz que os pássaros vieram ao mundo. No 5º dia. E os homens, daí todos os animais, os demais animais, apareceram no 6º dia, mas as aves apareceram no 5º dia, conforme confirma para nós lá o livro de Bereshit, né? Ok. Então, tudo isso nós vemos, a história de Noé tem coisas nos dias, todos esses paralelos nos dias 1, 2, 3 da criação, e agora o 5º dia, que nós mencionamos esse paralelo aqui, quando ele solta a pomba, né? Mas parece que a gente pulou alguma coisa. Nós já percebemos aqui que tem um paralelo muito forte com o 5º dia da criação. Qual o dia que foi pulado? O 4º dia, irmãos. O 4º dia nós pulamos. O que aconteceu no 4º dia? Se nós voltarmos lá em Bereshit 1, versos 14 a 19. O que aconteceu no 4º dia da criação, irmãos? Os grandes luminares celestiais. O sol, a lua, as estrelas. Então, alguma correspondência com isto em Noé? A gente dá uma paradinha assim para pensar, né? Existe alguma correspondência? Fica pensando, tentando achar algum paralelo, alguma coisa. A princípio não, mas vamos lá. Então, nós vamos vendo que está se montando um grande quebra-cabeça e as peças estão se encaixando, né? E parece que nesse quebra-cabeça ficou uma lacuna ali. É como você monta um grande quebra-cabeças e fica uma ou duas pecinhas que estão faltando ali para fechar o quebra-cabeça, né? Então, o que acontece aqui com relação ao 4º dia? Mas fica imaginando que tipo de paralelo a gente pode fazer para se encaixar ao 4º dia, irmãos, da criação, né? O que acontece em toda essa história de Noé depois dos pássaros, né? O que acontece? Vamos pensar então um pouquinho. Deus disse a Noé para abrir a arca e liberar todos os animais e os humanos que estavam ali, né? A família de Noé e a sua família. Então, isso te lembra alguma coisa da criação? Isso te lembra quando Noé sai da arca com todos aqueles animais, ele e a sua família? Isso lembra alguma coisa para vocês? Com Bereshit? Em Bereshit? O que lembra? Que
no sexto dia, o dia em que os animais e a humanidade foram criados e começaram a povoar, habitar a terra, povoar a terra. Os homens e os animais, no sexto dia, irmãos. Achei muito, muito interessante, eu não tinha parado para pensar nesse detalhe aí. Porque daí eles pisam, eles saem da arca, a arca não estava em contato com a terra, e quando a arca entra em contato com a terra, eles saem da arca, e pela primeira vez, num novo mundo, os homens e os animais. Então, é muito interessante tudo isso. Então nós vamos entendendo, irmãos, que todo esse processo do dilúvio aí, com todos esses paralelos com Bereshit, nós lançamos essa pergunta. Essa segunda criação, ou a recriação de Deus, é uma segunda criação ou uma recriação do Eterno? Então, a história da criação está se espelhando na história do mundo após o dilúvio. Então, é como se o mundo estivesse sendo criado novamente, irmãos. Presta atenção. Colocando de forma um pouco diferente um processo de reconstrução de toda a terra. De recriação de toda a terra, após o dilúvio. É como se o Senhor fizesse uma grande reforma, né? Uma grande restauração, uma grande reforma em toda a terra, uma limpeza, uma purificação de toda a terra. Digamos, uma casa que as paredes estavam emboloradas, estavam manchadas, estavam sujas, estavam com cheiro ruim. Você raspa tudo, tira, coloca ácidos, faz uma limpeza profunda em toda aquela casa, pinta, reboca novamente as paredes, coloca um piso novo, pinta a parede de branco, tira toda a mancha, todo o mau cheiro, você deixa aquela casa cheirosa, agradável, você quer estar naquele lugar, né? Uma grande reforma, uma grande restauração, né? Então, presta atenção aqui, o significado. Não pense que eu esqueci. Não pense que eu esqueci, irmãos. Quando nós estamos falando do quarto dia. No slide anterior, nós mencionamos o quarto dia, né? Tentando buscar um paralelo com os luminares, a criação das estrelas, do sol, da lua, né? Todas essas coisas. A parte que está acima do plano da Terra, né? Que pertence aos céus, no caso. Então, é difícil a gente fazer um paralelo com esses elementos aí. Mas qual que é o real significado disso aí para nós? O que realmente isso quer dizer para nós? Então, esses elementos todos tipificam porque eles não estão no solo terreno, o sol, a lua e as estrelas, não estão no nível do solo terreno, eles estão além do planeta Terra. Então isso está espiritualmente dizendo o que para nós? Que está se referindo à parte espiritual, a criação espiritual, né? E o Eterno aqui está querendo dizer que a parte espiritual, ela não foi destruída. A parte espiritual sempre existiu, o Eterno já existia antes da criação do mundo, o Mashiach já existia antes da criação do mundo, tanto é que todas as coisas foram feitas e criadas por intermédio do Mashiach. Isso que nós temos que entender, irmãos. Então, que as coisas espirituais não foram abaladas de forma nenhuma. Quem teve problema aqui,
os homens e o planeta Terra. Existe uma ligação muito forte dos homens com o planeta Terra. Não tem como separar. Como assim não tem como separar, irmão Joair? Porque da onde que veio Adão? Adão foi criado da onde? De uma nuvem? O Eterno fez uma nuvem, começou a desenhar, elaborar, fez, e daí desceu no solo assim, como um anjo? Não. Ele foi formado do pó. Ele foi formado dos elementos da terra. Tanto é que para nós sobrevivermos fisicamente na terra, nós precisamos comer dos frutos da terra. Para nós não perecermos, nós nos alimentamos dos frutos da terra. E para nós nos movermos, e para nós estarmos eretos em pé, fazendo a obra do Eterno, nós estamos pisando no solo terreno, sobre a terra. Existe uma ligação muito forte da terra com o homem, do homem com a terra. Isso que nós temos que entender, né? Então, o quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, eles não foram criados novamente porque eles nunca foram destruídos em primeiro lugar. Apenas o mundo terrestre foi destruído, não o mundo espiritual, não o mundo celestial, irmãos. Então, não tem paralelos do quarto dia. Ele permaneceu intacto, né? Então, essa ideia da qual falamos, que Deus estava recriando o mundo depois do dilúvio, isso sim é importante. Isso é muito importante. É importante porque, na verdade, muda de uma forma sutil todo o nosso entendimento, porque Deus trouxe o dilúvio em primeiro lugar. Então vamos compreender por que Deus decidiu inundar a terra, irmãos. Por que o Eterno decidiu inundar a terra? Nós estamos passando na Rua das Flores ali, e paramos uma pessoa, ei, para um pouquinho aqui, quero fazer uma pergunta para você. Daí a pessoa vai embora, não quer conversa. Paramos a segunda pessoa. Deus se pergunta para ela, por que o Eterno trouxe o dilúvio? Daí ela responde assim, ó, é óbvio, porque o homem foi muito mau. O homem foi muito ruim, coração muito duro. Então, por causa disso, o Eterno decidiu puni-los. Então, por isso que o Eterno enviou o dilúvio. Essa resposta está certa ou está errada, irmãos? Essa resposta está certa ou está errada? Se a pessoa só respondeu isso e colocou ponto, eu daria nota 5. Ou meia. Aquele 1/2, assim, meio. Meio ponto. Meio ponto para a questão. E o outro meio ponto? Onde é que está a resposta? A Torá parece estar falando, com tudo isso aqui, a Torá parece que está dizendo algo a mais para mim. Eu já dei uma dica para vocês. O objetivo do dilúvio não era realmente destruir as pessoas, era destruir o mundo no meio ambiente como um todo. O meio ambiente da terra como um todo. O homem e a terra. O homem e a terra. Como assim, irmão Jair? Sei lá, está muito claro que o Eterno ficou... o versículo diz que o Eterno se arrependeu de ter feito o homem, mas o versículo também diz que o Eterno se arrependeu de ter feito o homem na terra. Por que ele fez questão de colocar a palavra terra aqui, nesse versículo? O versículo de grande arrependimento, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Está ali o homem e a terra. Ele não separou. Tem uma conexão. Essa terra ali não está por descuido de Deus ou alguém que digitou errado lá na hora de escrever a Bíblia.
Viu como a coisa vai ficando séria? Então, vocês vão vendo que a Terra tem muito mais conexão conosco do que a gente pensa, irmãos. Deus não precisaria de todo o empreendimento, né, de tudo isso, de recriação. Tudo que ele teria que fazer seria povoar o mundo existente. Se não há uma recriação acontecendo aqui, a Torá está dizendo a você que a terra é que foi destruída. A terra como um todo. O Senhor poderia fazer perecer, presta atenção aqui agora, vamos considerar tudo que nós falamos aqui. O Eterno não poderia fazer só perecer os homens morreriam, todo o processo natural lá de decomposição, essas coisas, aconteceria, mas não precisaria de dilúvio, não precisaria nada. Não precisaria água nenhuma. O Eterno só faria perecer os homens, né? E pronto. Mas por que precisou da necessidade de toda essa água aí? Para purificação, irmãos. A água que nos purifica, a água que tipifica a palavra. A purificação de toda a terra, do lugar, do habitat que o Eterno escolheu para nós estarmos. Então, não foi só a extinção do homem, mas a extinção de um velho mundo, e o Eterno recriou um novo mundo. Ele purificou com muita água a terra desde as entranhas da terra, porque as águas vinham do profundo da terra. Vinham dos céus, dizendo que o Espírito de Deus está no controle de tudo, que o Eterno é soberano, por isso as águas vieram também de cima, e as águas vieram de baixo para dizer que, para tipificar que o Eterno estava purificando a água, a terra, desde o ventre da terra, não só a superfície da terra. Esse é um detalhe bastante importante para a gente entender, para a gente compreender, irmãos, né? Então, esse foi o principal alvo da inundação. Na verdade, a morte da humanidade foi quase, por mais estranho que se diga, uma consequência da contaminação que os homens geraram na terra. Porque a terra, ela é contaminada, principalmente ela é contaminada, porque qual que é a razão? Se nós estudarmos aqui o dilúvio também com profundidade, nós vamos entender toda aquela geração, né, pecaminosa. Nós vamos entender que os líderes espirituais que estavam na terra, os líderes, digamos, governamentais, os príncipes do povo, mas principalmente os príncipes do povo de caráter espiritual que se corromperam. E daí essa corrupção desses líderes espirituais é que contaminou a terra. Fazendo também, eles espalhando dando esse mau testemunho, e as pessoas também fazendo o que eles faziam, a terra foi contaminada, né? Mas a verdade é o que percebermos, se olharmos cuidadosamente para as palavras hebraicas, que descrevem a decisão de Deus de provocar o dilúvio, diz, Gênesis 6, 11 a 12, a terra estava corrompida diante de Deus, a terra estava cheia de violência. Preste atenção aqui, a repetição da palavra terra, não tá dizendo os homens corromperam este lugar, os homens, não. Ele está dizendo a terra. A terra estava corrompida diante de Deus. De novo, a terra estava cheia de violência. Vatisharet haaretz lifnei haeloim, vatimalei haaretz hamas.
A terra estava corrompida diante de Deus, a terra estava cheia de violência. Vayar Elohim et haaretz vidnei nishatá. E Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Que hit ho bazar edarko hal haaretz, porque toda a carne corrompeu o seu caminho na terra. 1, 2, 3, 4, terra, 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 terra. Repete 4 vezes. Eles encheram a terra de violência. E de alguma forma esse mal corrompe a própria terra. Em outras palavras, Deus teve que se livrar do velho mundo, que estava arruinado, e criar um novo mundo, enquanto ele estava reformando, pintando esta casa, né? Ele disse, enquanto estou arruinando aqui, enquanto estou transformando, purificando, limpando, pintando, tornando novo esse lugar, os humanos não podem ficar. Você tem que sair para eu arrumar esse lugar aqui. Gênesis 4, 10 a 14. E disse Deus, preste atenção agora de novo. Quantas vezes repete a palavra terra? E disse Deus, que fizeste? Da experiência lá de Gênesis, desculpem, Caim, Abel e Caim, desculpe. E disse Deus, que fizesse a voz do sangue de teu irmão, clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então Caim disse ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Irmãos, por acaso, exatamente essa passagem, esses versos que eu li aqui, da experiência de Caim e Abel, Gênesis 4, 10 a 14, que repete 6 vezes a palavra terra, irmãos. 6 vezes. Podem contar. Está grifado lá. 6 vezes. Por acaso, isso aqui não tem a ver com o dilúvio? Não tem a ver com a experiência que como que a terra vomitasse seus moradores? O que fez? Por que Caim foi expulso daquele lugar? Ele foi expulso daquele lugar. Por quê? Porque ele cometeu iniquidade. Daí ele não foi aceito naquele lugar. E o sangue, a palavra diz que a voz do sangue de Abel clamava para o eterno. Da terra. A voz do sangue da terra clamava para o eterno. Então isso é muito forte, né? E essa experiência de Caim e Abel aqui é um retrato também de... você pode fazer um paralelo aqui muito forte com o dilúvio, né? Muito, muito, muito forte. Por causa da iniquidade dos homens, né? Abel foi lançado para longe daquele lugar, foi expulso daquele lugar. Para aquele lugar... né, com aquela iniquidade, daí pudesse ser renovado, pudesse ser purificado. Então a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes, os seus moradores. Levítico 18, 25, irmãos. Não tanto porque eles estivessem sendo punidos, mas que nem todos mereciam ser salvos. Vou colocar algum de vocês em um barco e mantê-los vivos, até que esta reforma, que eu falei que o Eterno estava fazendo uma grande reforma, uma grande
limpeza, uma grande purificação na casa, né? Até que a reforma seja concluída, mas até lá, olha, não há lugar para viver. Eu tenho que consertar o mundo. Não se pode viver em um mundo contaminado, um mundo arruinado. Como que o mundo, irmãos, como que o mundo... Nós não agradecemos a Deus nas nossas orações, porque nós estamos vivos, porque nós temos ar para respirar, oxigênio para respirar, porque nós temos onde deitar, com o que nos cobrir. Todas essas coisas vêm da onde? O nosso alimento, a nossa cama, a nossa coberta, a nossa casa. Todos esses elementos, seja para dentro do corpo, para fora do corpo, da onde que todos esses elementos vêm, que são bênçãos para nós? Qualquer coisa que se imaginar, o telhado da casa, vem feito do quê? As telhas são feitas de argila. Argila é o pó da terra. As paredes são feitas de tijolos. Tijolos é o quê? O pó da terra. A argamassa, cal. Cal é o pó da terra. O vidro, os vidros das janelas, é feito de areia, irmãos. A areia está no fundo dos rios. O que nós comemos, tudo que nós comemos... Não, mas eu como alguma coisa que é do céu. Eu como galinha, galinha não voa. Eu como... o quê? Codorna, que voa. Tudo o solo nos dá, irmão. Tudo a terra nos proporciona. Nós precisamos da terra e a terra precisa de nós. Tudo se integra, não tem como se desligar. Né? Por isso que levanta a ira de Deus, porque principalmente quando nós entendermos aqui o final. Principalmente quando nós entendermos o final. Uma das perguntas que nos resta é, se após o dilúvio Deus está de fato recriando o mundo, Ele está fazendo o mesmo mundo de novo ou está projetando um mundo diferente? Olha lá o sinal da aliança que Deus fez com Noé, o arco-íris. Deus fechou as portas em seu próprio mundo, e quando tudo acabou, Noé abriu as portas em um novo mundo. Presta atenção. Deus fechou as portas no mundo de Deus. A porta da arca foi fechada pelo Eterno, diz a palavra. Sim ou não? Quando o Noé entrou, quem fechou a porta? O Eterno. Quem abriu a porta? Foi o Eterno ou foi... As primeiras 2 tábuas foram escritas por quem? Pelo Eterno. As segundas 2 tábuas foram escritas pelo Eterno? Não, foram escritas por Noé. Desculpa, por Moisés. Por Moisés. Então nós temos que, cada coisa no seu lugar. Nós temos que entender isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Né? Então, aí que essa aliança que o Eterno faz com Noé é de extrema importância. Extrema importância. Porque o que está intrínseco nessa aliança? Né? Então, quando Noé abre as portas da arca, ele abre as portas para um novo mundo, mas por que ele abre? Qual que é a razão dele abrir? Em seu próprio mundo, veja bem. Agora no mundo de quem? No mundo de Noé. Por causa da aliança. Qual que é o cerne, o âmago do entendimento de uma aliança? Eu casei com a Estela, daí ela tem um anel, e eu tenho um anel aqui, ela tem um anel lá também, com ela. Está escrito Anili Dudi Vedudi Li. Anili Dudi Vedudi Li. Eu sou do meu amado é meu. Eu sou da Estela, ela é minha. Tem esses 2 paralelos. Então a Estela é minha e eu sou dela. Nós somos um. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a ela e a Estela pertence a mim. É verdade isso, irmãos? Sim, né? Amém? Então,
Isto é, o que é meu é dela, e o que é dela é meu. Isso nós assinamos um documento que está escrito isso. O que é dela, se ela tiver herança, se eu tiver, o que a gente construiu, tudo, pertence 50% a ela, 50% a mim, e vice-versa. Isso é lei e é justo perante Deus. E Deus fez assim. Então, quando a terra, no princípio, era tudo do eterno, mas o eterno deu aos homens. Ele deu ou não é? A terra. Jair, o que você está falando? Eu estou falando a palavra, irmãos. Onde está escrito isso? No começo na aliança que o eterno fez com Noé. Né? O que é meu? O que aconteceu? Essas palavras não se encaixam perfeitamente na aliança Abraão, quando entregou Isaac, e daí Abraão disse, Eterno, eu entreguei meu filho, agora me dá o teu filho, porque o que é meu é teu, o que é teu é meu. Consideremos o papel do homem no novo mundo. Não é interessante que pela primeira vez os homens tenham permissão para comer carne? Antes não. No primeiro mundo, os homens e os animais não comiam carne, não precisavam comer carne, eles não tinham vontade de comer carne. Eles se alimentavam só de legumes, de frutas. Os animais, como vai ser depois, quando descer a Nova Jerusalém, o cordeiro vai estar pastando a grama ali, o gramíneas, e o leão vai estar do lado. E daí chega a criancinha, depois que eles pastarem, chega a criancinha e ainda faz de travesseiro a juba do leão e dorme ali. E daí a criancinha, depois que acorda, vai colocar a sua mão na toca da víbora, e a víbora está na toca, mas não vai morder a criancinha, ou se a víbora morder, não tem veneno a víbora para fazer mal para a criancinha. Isso está escrito, isso é verdade. É o que vai acontecer. Então, como era no princípio, vai acontecer no final. Para ter certeza, Deus disse a Adão e Havá que eles governariam os animais. Mas eles eram vegetarianos. Eles nunca tinham recebido o poder máximo de caçar e matar animais para se alimentar, como eles tiveram agora, no Novo Mundo. Eles podiam caçar animais que fossem lícitos para comer. No primeiro mundo, o homem e os animais eram co-inquilinos. Eram co-inquilinos de Deus, no primeiro mundo. E no segundo mundo, no mundo novo, agora o homem é o proprietário. Por isso que Noé abriu a porta da arca e saiu. Ele é o proprietário agora. A terra é dele. Em Salmo 115:16, se alguém ainda tiver dúvida do que eu estou falando aqui, do eterno são os céus, mas aos homens ele entregou a terra. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusesse debaixo dos seus pés, para dominar e para você usufruir de tudo isso. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. O Eterno deu, irmãos. Então Deus prometeu nunca mais destruir este novo mundo. Por quê? Porque quando os homens ainda eram inquilinos de Deus, daí Deus, não, agora vou destruir, agora não vou. Mas como ele deu para o homem, ele está respeitando. Então, se ele deu para os homens, então agora eu vou respeitar. Então, como ele deu, talvez seja porque ele deu as chaves, então, para nós. Para Noé. E Noé mereceu. Ele passou por provações profundas.
Durante 120 anos, enquanto ele construía a arca, ele não poderia ter vacilado e perdido a fé. E quer saber? Estou esperando o tempo demais aí para vir essa chuva, para vir esse dilúvio. Eu acho que eu estava sonhando quando ouvi aquilo, que Deus ia mandar dilúvio. Por muito menos tempo, às vezes a gente perde a fé, a gente desanima, a gente peca, por muito menos tempo, irmãos. Às vezes 2 dias, não precisa nem ser a 100, nem a 50 anos, nem 30 anos, nem 10 anos. Então Deus honrou muito Noé. Então, a terra é nosso mundo agora, irmãos. Vocês sabiam disso? De forma assustadora, Deus prometeu que nunca arruinaria o mundo com água, com dilúvio. Mas nunca prometeu que o homem não danificaria, não estragaria o mundo. Isso ele não prometeu. Mas ele prometeu que não destruiria o mundo. Que não arruinaria o mundo com outro possível dilúvio. Né? Então, que o Eterno nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria para sabermos usufruir, para nós louvarmos o nome dEle, porque nós temos esse planeta, nós temos que cuidar bem dele, né? Para o planeta não nos vomitar, para a cidade de Curitiba não nos vomitar daqui. Então, vamos continuar fazendo o nosso papel como justos, orar, continuar orando aí por esse período de vírus, de pandemia, né? Pedir para que o Senhor tenha misericórdia dos que estão contaminados, que o Senhor tenha misericórdia, que esses contaminados possam ser salvos. Talvez até minutos antes de morrerem, a pessoa possa ter a oportunidade ali, que o Eterno ouça nossas orações agora, e o irmão ou nós chegarmos, ou alguém chegue e falando da palavra para essa pessoa, e essa pessoa diga as palavras da salvação. Amém? Então vamos tratar bem do nosso planeta, irmãos, porque nós dependemos do Eterno, em primeiro lugar, e aqui no dia a dia nós dependemos do nosso planeta. Então, nós temos que abençoar o nosso planeta e não amaldiçoar. E não contaminar o nosso planeta. Amém? Shalom a todos. Com relação à segunda paraxá com o nome de Noé, que eu ministrei hoje pela manhã na congregação Sarel, eu gostaria de fazer um adendo a respeito de um comentário que eu citei no momento da ministração, no momento em que Noé ele soltou a pomba pela primeira vez, e essa pomba retornou a ele com um ramo de oliveira, né? E pela segunda vez, Noé soltou a pomba e ela não voltou, né? Então, nós supomos, né? Baseado no fato de que os pombos, eles não são aves que vivem isoladamente, eles vivem em grupos, né? Então, supomos que essa pomba, ela encontrou um lugar para fazer o seu ninho, ela botou ovos, e esses ovos geraram filhotes. Então, ali ela se sentiu em casa, nesse lugar, ela se sentiu com a sua família, né? Formando o grupo ali. Então, começou supomos que iniciou uma multiplicação de pombos naquele lugar em que a pomba encontrou o lugar para fazer o seu ninho, né? Então, é esse comentário, esse adendo que eu faço para esclarecer a explicativa parte, né? Aquele momento que eu expliquei a todos a respeito do momento em que Noé solta a pomba, ok? Então, muito obrigado a todos pela atenção e uma abençoada semana para todos. Muito obrigado.